Olá, amigos. Bom dia. No Cidade Entrevista de hoje, o astrobiólogo Ivan Lima, um dos 17 brasileiros da NASA, a Agência Espacial Americana. Doutor Ivan, bom dia. Obrigado por ter vindo. Prazer recebê-lo, hein? Muito bom dia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Paulista de Marília, 37 anos. Sim. E essa carreira maravilhosa começou aqui em Londrina? Fiz curso de Ciências Biológicas na UEL. Entrei em 98, concluí em 2002 e fiz o mestrado aqui também com a professora Márcia Cristina Furlaneto. Ivan, como é que foi chegar à Agência Espacial Americana? Conta um pouco pra gente dessa trajetória. Bom, sempre existiu essa fascinação pela NASA, né? Mas não chegava a ser um sonho porque é muito distante da nossa realidade, né? Eu sempre gostei muito de astronomia. Eu lembro que tinha aquelas figurinhas de chocolate surpresa, que vinham as figurinhas de astronomia. Eu gostava muito daquelas figuras e vinham as informações. Eu ficava fascinado com a imensidão do universo. Mas durante o colegial eu identifiquei uma segunda paixão, que é a genética, né? Biologia. Foi o que me fez escolher prestar o curso de Ciências Biológicas. E durante o curso eu descobri que existia um empreendimento científico chamado de astrobiologia. Mas era uma coisa que na época estava nascendo ainda, né? O Instituto de Astrobiologia da NASA foi fundado em 98, no mesmo ano que eu entrei na faculdade. Recente. Recente. E ao longo do curso de graduação eu fui sempre mantendo, né, nutrindo essa paixão pela astrobiologia. E fui fazendo estágios, fiz estágios em várias áreas ali durante o curso de graduação. E fiz um mestrado em genética e biologia molecular, né, que foi sempre a minha paixão da biologia mesmo. E para o meu doutorado eu quis fazer algo realmente relacionado à astrobiologia. E fui fazer lá na Federal do Rio de Janeiro, no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, com a professora Cláudia Lage. E aí a minha tese de doutorado foi investigar as condições, né, os efeitos de condições extraterrestres, particularmente a radiação, em micro-organismos, em bactérias. Uma bactéria chamada Deinococcus radiodurans, extremamente resistente à radiação. E os resultados foram surpreendentes, assim. Esses micro-organismos resistem a doses muito elevadas de radiação, são conhecidos como extremófilos, amantes de extremos, né? Condições realmente inóspitas. E para a defesa do meu doutorado, eu sabia que ia vir para o Brasil, estaria no Brasil, uma pesquisadora da NASA, que hoje desde quando eu estou lá é a minha atual supervisora. Ela ia estar no Brasil, eu convidei ela para ser banca da minha tese de doutorado, da minha prova final do doutorado. Para minha surpresa, ela aceitou quase que imediatamente. O não você já tinha? O não eu já tinha, então bastou eu mandar o e-mail e, né, não tinha nada a perder. Ela aceitou imediatamente e aí eu fiz coincidir a defesa da minha tese com o período que ela ia estar aqui. Ela gostou da tese, eu apresentei um projeto de pós-doutorado para ela. Gostou também, eu consegui uma bolsa, inicialmente do governo brasileiro. E consegui, assim que eu cheguei na NASA, eu consegui uma bolsa da NASA. E aí eu concluí, né, eu executei esse projeto de pós-doutorado que envolvia a busca de novos modelos microbianos de resistência à radiação. Concluiu ano passado e desde ano passado eu sou contratado então da Associação Universitária de Pesquisas Espaciais para trabalhar exclusivamente nessa missão espacial. Foi o seu trabalho que abriu caminho para a Agência Espacial Americana. Exatamente. Para essa mudança para lá. Isso. O que você quer dizer com tão distante da nossa realidade? A gente nunca acha que é possível chegar numa instituição de referência como a NASA, né? A gente acha que é muito difícil, é um caminho muito longo, ou a gente nunca vai... Existe primeiramente a barreira do idioma, né? Tem que aprender a falar inglês. Então não era uma coisa que eu já dominava. Eu fui aprendendo inglês ao longo do caminho. Até hoje eu pago o preço de não falar sem sotaque, né? Eu falo com sotaque, né? Eu pago o preço de, a hora que eu abro a boca, as pessoas já sabem que eu sou estrangeiro. Né, e cometo alguns erros gramaticais, eventualmente, mas eu sou capaz de me comunicar, falo fluente, né? Então, quer dizer, existem essas barreiras, né, essas dificuldades, né, que a gente, na minha opinião, a gente tem que encarar como barreiras a serem superadas. Sem dúvida. E, então, por isso que é uma realidade distante, né? O Brasil, né, o programa espacial brasileiro é bem pequenininho comparado com a NASA, então a gente não vive essa realidade. Essa é uma curiosidade. O caminho correto entre aspas, né? A lógica não teria sido passar primeiro pelo programa espacial brasileiro antes de um salto tão importante quanto esse? Sim. Ou não teve espaço, nem oportunidade ou tempo? Exatamente, esse é o problema. A lógica seria isso, mas
Como eu disse, o Programa Espacial Brasileiro é muito pequenininho, né? A AEB, a Agência Espacial Brasileira, é uma agência do governo, uma agência política, né? muito restrito, orçamento muito reduzido. Então, ela tem algumas bolsas, né? Poucas bolsas. Então, eu acho que assim, o setor aeroespacial é um setor estratégico que deveria necessariamente ter um maior investimento do governo. Qual é a primeira lembrança que você tem dessa chegada à Agência Espacial Americana? Bom, eu cheguei, o centro a NASA tem 11 centros distribuídos nos Estados Unidos, né? Os mais famosos ali, o Cabo Canaveral, na Flórida, né? Tem as plataformas de lançamento de foguetes, o Houston, né? Tem o Johnson Space Center, que foi muito importante durante o programa Apollo, mas o centro onde eu estou fica na Califórnia, perto de São Francisco, no coração do Vale do Silício. Então eu cheguei no Vale do Silício, né? Todo aquele ambiente de inovação tecnológica, no meu laboratório lá interagindo com pesquisadores que foram referência durante todo o meu projeto, minha trajetória ali dentro da astrobiologia. E assim, oportunidade de assistir palestras com astronautas, né, com personalidades, muito interessante mesmo. Eu fiquei espantado com tanto progresso, né, tanta inovação e tanto otimismo. Qual é o foco do seu trabalho na Agência Espacial Americana, professor? Atualmente, eu sou responsável pelo preparo de amostras biológicas que vão ser enviadas em um satélite e a gente vai fazer experimentos em órbita. Esse satélite vai ser lançado o ano que vem, em junho ou julho, e a gente vai verificar o efeito de diferentes níveis de gravidade em 2 experimentos, né? A gente acabou de preparar as cápsulas onde vão estar esses experimentos e o experimento em si vai ser feito de maneira totalmente automática. A gente vai lançar o satélite, vai entrar em órbita, a gente vai apertar o botão play, ele vai fazer todo o experimento e a gente vai receber os dados por telecomando e aí vai interpretar os dados e fazer as conclusões, né? Mas a gente nunca vai recuperar essas amostras. Esse satélite, como todo satélite, vai sofrer a reentrada na atmosfera e vai se incinerar completamente, mas aí a gente já vai ter os dados. Explica pra gente um pouco melhor o que é que faz a astrobiologia. A astrobiologia é um empreendimento científico que reúne várias disciplinas das ciências naturais, principalmente, que busca responder 3 questões fundamentais relacionadas à origem da vida, né, os processos biológicos que deram origem a toda a árvore e a diversidade biológica que a gente tem hoje, a possibilidade de existência de vida extraterrestre, que é um tema que há muito tempo é bastante explorado pela ficção científica, mas que agora é explorado de maneira séria pela ciência, através da astrobiologia, e o futuro da vida, qual será o futuro da vida, o destino, né, principalmente da espécie humana. Por onde você quer começar? Pela parte extraterrestre ou pelo futuro da vida na Terra? Olha, vamos começar pelo futuro da vida na Terra. Estamos em transformação, Ivan? Olha, o ser humano ele não está mais tão sujeito às alterações do ambiente, porque a gente tem tecnologia para superar esses desafios, né? A própria vestimenta, né? Os seres humanos não estão adaptados para viver, por exemplo, no Canadá, mas eles têm todo o sistema de aquecimento, né? E eles conseguem habitar esses ambientes. Então, a gente não está mais tão sujeito às alterações do ambiente. Mas a gente está sujeito às próprias alterações. Nós somos uma ameaça a nós mesmos. Então, existe essa perspectiva aí do futuro da gente, ainda mais com as técnicas de genética avançada, né, de biologia sintética, de toda essa manipulação genômica. Inclusive, tem um debate ético, né, até que ponto a gente pode alterar o nosso próprio genoma. Então, quer dizer, a evolução do ser humano, ela poderá acontecer por influência do próprio ser humano. É possível olhar para o futuro, mas um futuro bem distante mesmo, de milhões, da ordem de milhões de anos, e dizer o que é que vai acontecer com a espécie humana, Ivan? É muito difícil falar isso, porque, primeiro que a espécie humana, os humanos modernos estão no planeta há apenas 200 mil anos. Então, da ordem de milhares, não milhões de anos. E já teve toda essa evolução desde a época do homem das cavernas, né, até construir radiotelescópios, né, e fazer projetos de exploração do universo e dar toda essa consciência da imensidão do cosmos que a gente tem hoje. Então é muito difícil prever o que vai acontecer. Eu imagino que o que vai acontecer é o ser humano interferido na própria evolução, com a cura de centenas de doenças e fazendo manipulação genômica mesmo, com consequências bastante drásticas aí para a evolução humana. Que toda tecnologia ela não é nem benéfica e nem maléfica. O que tem que ser regulamentado é o uso da tecnologia e por isso que é necessário um debate ético, um diálogo com a sociedade. Doutor Ivan, do conjunto de ameaças que o próprio gênero humano tem criado, qual é a mais perigosa, na sua opinião, da perspectiva de cientista? Olha, tem tecnologias aí que poderiam dizimar a humanidade, né? As bombas, né? Eu acho que isso representou já no passado uma séria ameaça, né?
a possibilidade de uma terceira guerra mundial é realmente um evento que poderia extinguir a espécie humana, né, dependendo da magnitude. Então esse é um primeiro, né, exemplo aí de um evento catastrófico. Mas agora existe toda essa perspectiva de manipulação genética, que é assim, é difícil até prever o que pode acontecer, né? Tá em discussão, é uma revolução científica mesmo dentro da biologia. Há vida fora da Terra, né? Tudo que a gente conhece hoje em dia da composição química do nosso planeta e também dos outros corpos além da Terra, sugerem que há condições muito boas para a vida em vários locais do Sistema Solar e fora do Sistema Solar também. Então a gente acredita que a detecção, né, talvez o que será a maior descoberta da humanidade, é uma questão de tempo até acontecer. E eu falei, né, que a espécie humana está há 200 mil anos, a gente vive num momento privilegiado de participar e poder testemunhar uma descoberta dessa magnitude. Muita pretensão achar que só tem vida aqui, né? Exatamente. É muita pretensão achar que nós somos os únicos nessa imensidão do universo. E de que tipo de vida a gente está falando, Ivan? A maior parte micro-organismos, que é uma realidade observada aqui mesmo no nosso planeta, né? Qualquer ambiente que a gente for investigar, existe uma predominância muito grande de micro-organismos, inclusive no nosso próprio corpo. O nosso próprio corpo é composto por células por micro-organismos que superam 10 vezes o número de células do nosso corpo. Ou seja, existe essa abundância de micro-organismos e a gente espera que isso seja verdade também para ambientes além da Terra. Bom, se há cada vez mais evidências de que existe esse conjunto de micro-organismos fora do planeta Terra, é lógico deduzir que há vida parecida com a nossa também? Isso aí é uma coisa que bom. A ciência prefere não avançar nesse campo, né? Existe uma certa lógica nesse pensamento, porque primeiro que é a única forma de vida que a gente conhece, então a gente não pode realmente buscar coisas que a gente não conhece. Vários detalhes, várias linhas de evidência sugerem que vida baseada em carbono, em água, prepondera no universo por causa da estabilidade da molécula, a questão de abundância também. Então mas existem vários processos durante a evolução do ser humano que levaram, né, a forma bípede, né, a forma como a gente tem hoje. Então é difícil prever se esses mesmos processos acontecerem em outros locais. Agora tem que sair para investigar, né, doutor? Tem que sair para investigar. Se não investigar, a gente nunca vai saber. As viagens espaciais ainda são viáveis, doutor Ivan? São cada vez mais, na verdade. Um dos principais objetivos da NASA atualmente é enviar seres humanos para Marte daqui a 2 décadas. Então, uma série de tecnologias estão sendo desenvolvidas em paralelo para possibilitar essa empreitada aí, que vai ser o segundo grande prêmio da corrida espacial. A gente não está falando só de foguete, de naves, a gente está falando de conhecer também o sistema, de estudar. O seu trabalho é parte disso. É parte disso. Essa missão espacial, né, que eu estou trabalhando, contratado pela Associação Universitária de Pesquisas Espaciais, nós vamos realizar 2 experimentos em órbita da Terra. Então, nós já fechamos as 6 cápsulas que serão utilizadas no experimento. Essas cápsulas vão ter então 2 experimentos biológicos para testar técnicas básicas de microbiologia e de biologia molecular, que vão ser fundamentais para dar sustentabilidade para os futuros astronautas em Marte. Então esse satélite vai ficar em órbita, o tempo total da missão é 18 meses, 1 ano e meio, mas a janela de tempo onde a gente vai fazer o experimento é apenas 2 semanas. Então a gente vai dar play lá, os experimentos vão acontecer e a gente vai, né, interpretar os resultados. É um experimento, um arranjo simples, um arranjo experimental simples, que vai responder questões profundas aí para a exploração tripulada, principalmente de Marte. Aliás, doutor Ivan, os resultados percentualmente de êxito, de sucesso das viagens não tripuladas é muito alto, né? O Hubble acabou de mandar imagens de Andrômeda para a gente de uma maneira que nós jamais imaginávamos ver. Há viabilidade também nas missões não tripuladas, uma tendência de que elas continuem? Com certeza, são as missões robóticas, né? Existe um investimento pesado aí em inteligência artificial para enviar sondas cada vez mais sofisticadas para onde o ser humano não conseguiria chegar com a tecnologia atual. Existe um limite aí, né? Marte já é um alvo muito distante, né? Uma missão tripulada para Marte demoraria aí da ordem de anos, né, para ir e voltar. Então, além de Marte, os outros planetas, né, Júpiter, Saturno, eles estão muito distantes, né? Seria assim, ainda com a tecnologia atual é inviável mandar uma missão tripulada para Júpiter, Europa, por exemplo, que é uma lua de Júpiter. Então, nessa região do Sistema Solar,
a exploração robótica predomina. Então, existem assim, centenas de sondas que já foram explorar os diversos planetas do Sistema Solar e essa perspectiva continua. Doutor Ivan, a ficção científica já resolveu essa equação das viagens. A ciência está longe disso? O que eu posso dizer é que nós estamos cada vez mais próximos. É difícil falar quão próximos nós estamos. Existe todo um imaginário aí na questão da viagem no tempo, né? Que assim, quando a gente pensa em viagens interestelares, a estrela mais próxima da Terra está a 4 anos-luz de distância. Então, uma viagem tripulada demoraria diversas gerações, centenas de milhares de anos para chegar na estrela mais próxima, com a tecnologia atual. Então, para chegar em tempos menores, teria que ter alguma tecnologia baseada em física quântica mesmo, em fenda no espaço-tempo, que é uma coisa... buraco, assim. Exatamente, né? Como você disse, a ficção já resolveu, mas ainda a gente assim, não tem nem perspectiva de quando vai surgir uma tecnologia nesse nível. A ficção se permite, né, essas coisas. Na prática, a ciência é diferente. Qual que é o maior desafio de uma viagem tripulada de longa distância? A ida ou a volta? Ou as duas coisas? As duas coisas. Tem o confinamento também, porque você não vai estar num ambiente muito amplo. Então, existe a questão do confinamento por longo período, que é uma coisa que a NASA já testa, né? Ela tem estações de simulação de missões de longa duração. Existe um amigo meu, colaborador lá no meu laboratório, que é um francês. Ele passou 1 ano numa estação de simulação de missão de longa duração no Havaí, então confinado lá durante 1 ano. Ele fez pesquisa, tinha que fazer coleta, né? Ele colocava os trajes para fazer coleta e passou 1 ano lá confinado. Então esse é um aspecto, o confinamento, mas existe também a radiação. Os níveis de radiação no espaço são muito mais elevados do que existe aqui na Terra. Então os astronautas que vão a Marte estarão mais expostos à radiação, com maior risco a desenvolver doenças como câncer e assim por diante. Aí entra o seu trabalho. Aí né? entra a questão da biologia, que a gente tenta estudar mecanismos de resistência à radiação, de reparo de DNA, para tentar, de alguma forma, no futuro, transferir essa habilidade que esses micro-organismos têm, que são 1000 vezes mais resistentes que os seres humanos para a radiação, para os astronautas do futuro que vão para Marte. Então, se a gente conseguir fazer isso de alguma maneira, a gente vai eliminar esse problema da radiação, então tornando muito mais viáveis as missões tripuladas para Marte. Doutor Ivan, a Lua foi o grande objetivo da corrida espacial, né? Da primeira era da corrida espacial. A gente não tem mais interesse na Lua? Não vamos voltar à Lua? A Lua, ela tem recursos limitados, né, para estabelecimento de colônias. Existe uma intenção também a China, por exemplo, se propôs, né, está falando que vai enviar seus taikonautas para a Lua até 2020. Existem 3 nações capazes de enviar astronautas, né? Os americanos são os astronautas, os russos, os cosmonautas e os taikonautas chineses. Os chineses estão falando que vão para lá, na Lua. Só que é muito caro fazer essas missões tripuladas para assim longe da Terra, muito além da estação espacial. Então, os Estados Unidos já chegaram à Lua, né, mandaram 6 missões bem-sucedidas, né, 12 astronautas andaram na superfície da Lua entre 69 e 72. E os custos dessa missão para a Lua foram gigantescos, né? Os riscos muito elevados, inaceitáveis nos dias de hoje. Então, se eles estão desenvolvendo tecnologia para missões tripuladas de longa duração, já que eles já foram para a Lua, é melhor ir para Marte. Esse é o pensamento da NASA. E pode ser uma expedição conjunta? Conjunta? Juntas. De 3 nações, por exemplo? Russos, americanos e chineses? Pode, mas... A Estação Espacial Internacional é um exemplo dessa cooperação, não é? Mas eu acho que existe ainda o desejo pela supremacia tecnológica. A NASA está fazendo... Quem vai chegar primeiro, né? Existe esse desejo e a NASA está fazendo, né? O orçamento da NASA gira em torno de 20 bilhões, né, de dólares por ano. Então ela está desenvolvendo várias dessas tecnologias. Existe agora o incentivo da iniciativa privada, o setor privado, aí, as empresas como a SpaceX, do Elon Musk, a empresa holandesa Mars One, que está projetando esse projeto aí de enviar seres humanos para Marte com passagem só de ida, que não é consenso na comunidade científica absolutamente, mas eles planejam desenvolver essas tecnologias que certamente auxiliarão a NASA a cumprir com esse objetivo de mandar seres humanos para Marte. Vamos fazer um intervalo, doutor? Vamos. Daqui a pouco a segunda parte da nossa conversa com o astrobiólogo Ivan Lima. Não saia daí. Até já.
Estamos de volta com Cidade Entrevista. O programa de hoje recebe o Dr. Ivan Lima, que é astrobiólogo, um dos 17 brasileiros que atuam na NASA, a Agência Espacial Americana. Dr. Ivan, já tem 10 anos, né, que o Brasil mandou seu primeiro astronauta para o espaço, o comandante Marcos Pontes, né? O que é que nós colhemos de prático, efetivamente, dessa experiência? Certo, muitas experiências foram realizadas pelo astronauta Marcos Pontes. Na verdade, o acordo que foi feito para enviar o Marcos Pontes para a Estação Espacial foi um acordo, apesar de todo o treinamento que ele já tinha, né, encontrou-se uma solução para enviar ele para a Estação Espacial. E os cientistas e engenheiros brasileiros tiveram que pensar, bolar experimentos que poderiam ser realizados em 10 dias, que foi o tempo da missão dele. E cumpriram muito bem com o objetivo, bolaram os experimentos, né? Tem várias categorias de experimentos educacionais, tecnológicos e científicos. Todos eles foram bem sucedidos, né? Os científicos eles necessitariam de repetições, né, de outras missões, o que não aconteceu. Mas os experimentos tecnológicos, né, existe um experimento, acho que se não me engano, de uma professora, né, uma pesquisadora da Federal de Santa Catarina, que desenvolveu um experimento lá de transferência de calor, que é um experimento, uma tecnologia que já foi transferida para a indústria aeroespacial e para as aeronaves. Então, nós colhemos, sim, muitos benefícios da missão Centenário, que é a missão que levou o astronauta, mas existia uma expectativa de continuação dos investimentos, né, de ter o segundo e terceiro astronautas. Nós estamos aí com 10 anos e ainda não tem uma fila de astronautas brasileiros. E não há, no horizonte de curto e médio prazo, infelizmente expectativa, não. Né? Infelizmente não. O Marcos Pontes é realmente um herói nacional, ele faz trabalho de divulgação, ele tem um contato muito próximo com crianças, tem a fundação dele, Fundação Astronauta Marcos Pontes, que desenvolve projetos com escolas, e ele viaja o mundo, é embaixador da ONU, ele recebe prêmios internacionais, ele está realmente envolvido. Eu tive a oportunidade de conhecer ele no início desse ano, né? Participei de um documentário sobre a missão Centenário, uma pessoa assim, fantástica, humilde, né? É de Bauru, uma cidade vizinha lá da minha cidade natal, Marília. Então, existia essa certa perspectiva, não há atualmente, né, mas o estímulo, né, o trabalho que ele desenvolve permanece e a gente fica nessa expectativa de ter maiores investimentos no futuro, né, porque a gente sabe que o setor aeroespacial, né, é muito importante, né, questão de comunicação, questão de independência tecnológica. O Brasil tem essas dimensões continentais e ainda não tem uma tecnologia de lançar os próprios satélites. O Brasil constrói satélites, tem um laboratório de integração e testes do INPE, lá em São José dos Campos, fantástico, né? Estado da arte mesmo, vários testes são desenvolvidos lá, mas a gente não tem a tecnologia de lançamento de satélites e a gente tem uma posição geográfica privilegiada, próximo ali do Equador, né? Que aproveita o torque, né? A rotação da Terra já tem um torque maior para lançar os satélites, então é mais barato lançar satélites. Ou seja, eu imagino assim que os governantes deveriam prestar mais atenção nesse setor, aproveitar, né, essa localização geográfica, que não é uma coisa que se constrói, né? O Brasil tem o privilégio de estar nessa posição. Então, ao longo da minha carreira, eu vou estar sempre estimulando essa área. A NASA e suas revelações, né? Balançou todo mundo com a história de Próxima B, planeta relativamente perto da Terra, com as mesmas condições, possivelmente habitável. Da sua área, chegou alguma demanda para a Próxima B ou não? Ainda não. Esse é um trabalho desenvolvido por astrônomos, né? Essa descoberta foi feita por um astrônomo britânico, utilizando o observatório ESO, né? European Southern Observatory, que fica no deserto do Atacama. Então, eles observando uma campanha de observação bem intensa da estrela Próxima B, detectaram um planeta parecido com a Terra, com as dimensões da Terra, na região de zona habitável, que é uma região da órbita do planeta em que a distância da estrela permite a existência de água líquida na superfície. Então, é um planeta com dimensões que parecem a Terra e que permite a existência de água líquida. Não se sabe, essas medições, esses dados são dados que permitem apenas concluir distância e dimensão do planeta. Não se sabe composição química, nada. Então, essas imagens que a gente vê é tudo concepções artísticas. Mas a simples detecção de um planeta nessa Próxima Centauri, que é a estrela mais próxima da Terra, em torno de 4 anos-luz, já é um grande feito, talvez a maior descoberta na área de exoplanetas, né, que são planetas que orbitam outros sóis, outras estrelas, até agora. Então, é uma perspectiva muito boa, assim, para esses exoplanetas. Já tem quase 3.000 detectados até agora.
né? Existia sempre uma convicção filosófica de que isso é possível e apenas 20 e poucos anos que a gente tem essa convicção, né, com a constatação de 3.000 exoplanetas aí, muitos deles, mais de 30 na zona habitável. Né? E grande parte dessas descobertas foi feita pelo telescópio espacial Kepler, que foi desenvolvido lá no Centro Ames da NASA, onde eu atuo, e detectou a maior parte, a grande maioria desses exoplanetas, e gerando então dados estatísticos suficientes para a gente fazer uma extrapolação, né? Porque ele fica fixado numa região muito pequena do céu, menor do que a nossa mão, né? Apontado assim para a abóbada celeste. Se a gente extrapolar para toda a abóbada celeste, a gente chega num número exorbitante de 8 bilhões de exoplanetas potencialmente habitáveis. 8 bilhões? Só na nossa Via Láctea. Realmente é muita pretensão achar que só tem vida aqui, né? Cada vez mais que a gente estuda, a gente chega a essa conclusão. Para a gente não perder o foco, próxima B, uma viagem tripulada para lá, para checar, é possível ou não? Está muito distante, está, sei lá, centenas de milhares de anos para frente, mas certamente é um possível destino aí para a humanidade. Todos esses exoplanetas potencialmente habitáveis são potenciais destinos. Então, a natureza humana, né, a razão pela qual nós estamos aqui conversando hoje, existe essa civilização, é porque nossos ancestrais souberam superar os desafios tecnológicos, né, impostos pela natureza. E, então, isso faz parte do espírito humano. Então, é impossível a gente conceber que nós vamos se contentar a ficar no planeta Terra sabendo que existe todo esse cosmos para explorar. Quero te fazer uma pergunta de foro íntimo. Você acredita em Deus? Essa é uma questão que, assim, eu não me preocupo se Deus existe ou não. Por favor, fique à vontade para não responder se você não quiser. Não, eu acho, assim, que é muito interessante a gente... saber diferenciar o seguinte, que o cientista ele trabalha com a explicação dos fenômenos no plano material. Sem dúvida. Né? Deus é um conceito imaterial. Né? Não faz sentido o cientista ir para o laboratório e rezar para o experimento dar certo. São duas coisas que não se misturam. Né? Isso aí já foi resolvido há muito tempo. Sem dúvida. E a questão de Deus é uma coisa assim que eu realmente não sei se existe Deus ou não, e eu não me preocupo. Eu me preocupo em resolver os experimentos no plano material, os fenômenos biológicos no plano material. Professor, o que é que o senhor diria para aqueles que estão nos vendo nesse momento, em especial para aquele garoto que algum dia já parou para ver uma série de ficção científica ou se deteve com uma figurinha e sonhou em trabalhar na NASA? É uma grande coisa já ter identificado essa paixão, essa motivação intrínseca, né, por questões das ciências espaciais. Então, manter o foco, manter a disciplina, né, o apetite por aprender. E saber aproveitar as oportunidades e também criar oportunidades, né? Para conseguir realizar os sonhos, né? Que não existe sonho impossível, né? Sempre manter o foco e manter esse objetivo de realizar o sonho. Obrigado por ter vindo, tá? Muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo, hein? Muito obrigado.